Oi, gente. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de funções hoje. Então a gente vai estudar o quê? O que são funções reais? A gente vai estudar sobre funções reais. O que é isso? Tá? A gente vai ver algumas notações. Tudo bem? E a gente vai ver funções dadas por uma fórmula. E, por último, nós veremos encontrando o domínio e o contradomínio. Tudo bem? Então vamos começar. O que são funções reais? Vamos lá. O que é uma função real? Então, a gente vai começar a estudar isso aqui. Olha, lembra que pra gente uma função era uma tripla. Era uma tripla aqui, A, o B e uma regra aqui, tudo bem? O A e o B eram conjuntos, desculpa, o A era chamado domínio, o B contradomínio, e essa aqui é uma regra que é associada a cada elemento do domínio, um único elemento contradomínio. Suponhamos que f seja uma função. Função. Ok? Então, dizemos que f é uma função real. Quando o que, gente? Quando o contradomínio de f, quando o b está contido no conjunto dos números reais. Ou seja, o b é um conjunto de números, tá bom? Quando o contradomínio é um conjunto de números reais, a gente diz que é uma função real. Só que para a gente vai ser mais. A gente não vai trabalhar só com b. A gente vai assim, para nós, na nossa aula, o a está contido nos reais, também vai ser um conjunto de números, e o b vai estar contido nos reais. Quase sempre, na verdade, o b vai ser o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, para a gente, uma função real é quando o contradomínio é um conjunto de números reais. Tá? Agora, para a gente, mais que isso. Para a gente, não só o contradomínio, mas o domínio também. Ok? Vou dar um exemplo aqui de uma função real. Vou pegar um exemplo aqui. Exemplo. Se eu vou pegar a função aqui, ela vai ser essa tripla aqui. Ó. O conjunto dos números reais é o domínio. O conjunto está contido, né? O conjunto dos números reais é o contradomínio. E a regra é essa regra aqui. Ó. O que significa isso? Quer dizer que para cada elemento do número reais, ele associa um número reais. Quer dizer que o f de 1 é 1 quadrado, que é 1. O f de 0 é 0 ao quadrado, que é igual a 0. O f de menos π é igual a menos π ao quadrado, que é igual a π quadrado. E o f de raiz quadrada de e é igual a raiz quadrada de e ao quadrado, que é o e. Tudo bem? Tem um gráfico, quem lembra, depois a gente vai ver gráfico. Isso aqui é um spoiler aqui do gráfico da função x quadrado. Então, o gráfico dela é uma coisa assim, ó. Aqui encosta no zero, tá? Isso aqui é um spoiler, tá bom? Bom, isso é uma função real. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a notação. Lembra que eu falei que a gente ia ver notação? Então a notação. Então vamos colocar aqui. Ó. Seja f igual aqui a, b e uma regra aqui, uma função. Função. Tudo bem? Gente, a função, definição formal que a gente deu é essa tripla aqui. Ó. Tem o domínio, contradomínio e a regra. Não é qualquer regra. A regra tem que associar cada elemento do domínio a um único elemento contradomínio. Mas essa notação a gente não é usada. A gente denota assim, ó, denotamos... A gente denota assim, f, dois pontos, a em b.
Isso aqui significa f é uma função de A em B. Essa notação, isso a gente escreve só isso aqui, ó. Quer dizer que ó, o domínio, B é o contradomínio, a regra não é dada aqui. Ok? Se você quiser, você pode escrever assim. Ó. Pega um x. O que é um x? É qualquer elemento do domínio e associa o f de x. Mas eu não dei a regra porque eu não sei. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo assim. Ó. Aquela função que é do x quadrado. Né? Vou pegar um exemplo. Vou pegar vários aqui. Exemplo, eu posso pegar a função f, o domínio, conjunto dos números reais, o contradomínio, o conjunto dos números reais, e ela pega um x e associa x quadrado. Essa é a notação usada, mais usada. E que função é essa? Formalmente, ela é essa função aqui, ó. A f é essa função aqui, ó. E tem essa regra aqui, ó. Tudo bem? Mas a gente não usa isso aqui, ó. Não é usado. Esse aqui é usado. Então a notação é essa aqui. Vamos pegar um outro aqui, ó. Pegar uma função g que sai só dos reais positivos aqui, chega no conjunto dos números reais e ela pega um x e associa a, sei lá, x mais 1. Essa é uma função também, ok? Vamos fazer um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte. Você escreve assim, ó, h, por exemplo, de R em R é dada por h de x igual a 5x. Quando você fala é dada por essa fórmula, você pode até colocar aqui para todo x real. Ok? Ó, tem uma fórmula aqui, tá vendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Que a regra da h é essa aqui, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa. Ó, isso aqui é um rascunhão, tá, gente? Não é assim que escreve, não, tá? É só... Estou só explicando a notação. Então, como é que a gente escreve? A gente não escreve esse rascunho, a gente só escreve assim, ó. H de R em R é dada por h de x igual a 5x para todo x real. Tudo bem? É assim que a gente escreve. Tá bom? O que quer dizer que h de 5x é 5x para todo x? Quer dizer que a regra da função h pega um número real e associa 5 vezes esse número. Tá bom? Então, agora a gente vai falar funções dadas por fórmulas. Você vai ver assim, ó. Vou começar direto com os exemplos, tá, gente? Essa aqui é a melhor forma de estudar aqui pelos exemplos. Ó. Considere a função f dada por f de x igual a 2x mais 5. Quem é a função f? Qual o domínio da f? Qual que é o domínio? E o contradomínio? E o contradomínio. Não sei mais tem hífen ou não, tá? Depois vocês pesquisam. Ok? Por que isso? Porque a função, a gente viu que tem 3 partes: domínio, contradomínio e imagem, certo? Quer dizer, domínio, contradomínio e a regra. A regra já é dada. A regra está dada aqui, ó. Essa aqui é a regra. Tudo bem? Eu vou apagar isso aqui para não ficar feio. Então, olha só. Então, combinado. Todo mundo está combinado. Os matemáticos, todo mundo combinou. Combinado. O que foi combinado? Quando só é dada a regra, a regra da função,
Então não tem domínio? Claro que tem. Entende-se, todo mundo está subentendido, tá? Entende-se que o domínio e o contradomínio são os maiores conjuntos para os quais a regra faz sentido vírgula, no contexto dado, tá? Então aqui depende do contexto. No contexto em questão. Tudo bem? Ó, então, quando não tem domínio, não é dado, ninguém disse o que é o domínio. Você pega o maior conjunto que faz sentido que aquele negócio dá certo, dentro do teu contexto. E o contradomínio é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, f de x igual a 2x mais 5. Não tem muito contexto, a gente está falando de funções, de um ponto de vista muito geral. Então, o contexto é uma questão de, talvez, de cálculo aqui, tá, gente? Falando funções reais, então a gente não vai trabalhar com números complexos, tá? Então, nesse contexto, que é muito geral, o x pode ser qualquer número real. Por quê? Se eu coloco qualquer número real, faz sentido. Pego um número, qualquer número eu posso multiplicar 2 e somar 5. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, no caso dado, o domínio da função f é igual ao conjunto dos números reais. E o contradomínio da função f também é o conjunto dos números reais. Tudo bem? Eu poderia trabalhar com números complexos, tá? É maior ainda, mas foge do nosso contexto. A gente só está trabalhando com funções reais. Então, esse contexto é importante. Tudo bem? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vou pegar uma outra função aqui. A gente vai escrever assim, ó, seja g a função dada por g de x igual a seno de x mais 1. Qual que é o domínio? O domínio da função g, nesse caso, eu posso calcular seno de todos os números reais. Então, posso colocar qualquer número real aqui que faz sentido. E o contradomínio, pensa, seno de x é um número, mais 1 dá um número. Então, é um número real. Vamos pegar o último aqui para a gente ficar. Então, o último, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar. Eu não vou escrever seja, vamos só pegar a fórmula. H de x igual a raiz de x mais 2. Gente, agora, dentro do contexto dos números reais, o x mais 2 tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero. Opa, maior ou igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer, somando menos 2 dos dois lados, que o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, no nosso contexto, nos números reais, não tem raiz de número negativo. Então, isso aqui não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Quer dizer o seguinte, portanto, o domínio de H é o quê? Ele vai do menos 2 para frente, até mais infinito. E o contradomínio? O contradomínio de H, como não foi dito nada, no nosso contexto, sem dizer nada, é o conjunto de todos os números reais, que é maior. A raiz quadrada é sempre um número real. Eu poderia colocar maior ou igual a zero, eu poderia colocar zero até infinito aqui, poderia, mas aí a gente está diminuindo o contradomínio. E como não foi dito nada, a não ser que a gente tenha um motivo para diminuir, a gente pega sempre o maior para o qual faz sentido, tá bom? Então a regra da H faz sentido se o contradomínio for os números reais, mas esse tem que ser esse domínio aqui, tá bom? Então a gente não pega só os positivos, por quê? Porque no nosso contexto não tem essa necessidade. Se você diminuir, você não está usando aquele combinado. O nosso combinado é o domínio e o contradomínio são os maiores conjuntos por os quais a regra faz sentido. Tudo bem? Vou dar mais um, então. Mais um exemplo aqui. Gente, eu acho que é o 4.
Nos livros você vai ver assim, ó, seja, vamos colocar aqui, f de x, a função dada por... Está errado. F de x não é uma função. A função é f. F de x é a f calculada no x. Então, isso aqui você está errado. Tá? Vamos pegar até colocar um vermelho aqui. Vermelho. Ok. Eu vou pegar esse aqui. Isso aqui. Não. Só f. Seja f. Todo mundo escreve assim, mas você não, porque você vai ser meu aluno e eu te ensinei certo, tudo bem? Então, seja f a função dada por qualquer coisa. Dada por, vou colocar aqui, ó. A regra da f é essa aqui, ó. Olha que regra legal. Ela vale x mais 2 se o x é positivo e vale x quadrado menos 5 se o x é menor ou igual a zero. E qual que é o domínio da f? Vamos pensar. Vamos primeiro olhar o x positivo, tá bom? Para x positivo, é x mais 2. Qualquer número maior que zero, eu posso somar com 2. Não tem nada que me atrapalhe. Então, eu vou colocar todos aqui, do zero até mais infinito. Agora, vamos olhar aqui. Para x negativo, ou zero, x quadrado menos 5. Qualquer número negativo, eu posso levar ao quadrado e tirar 5, isso não tem problema. Então, de zero até menos infinito... Opa. De menos infinito até zero, incluindo zero, também faz sentido. Isso aqui dá todos os números reais. E o contradomínio? O nosso contexto é muito geral aqui, então a gente pode pegar todos os números reais também. Tá bom? Então, isso são funções dadas por uma fórmula. Essa fórmula aqui, cuidado, ó, ela tem duas partes, tá? Isso aqui, na verdade, enfim, não é bem uma igualdade só. É uma regra. Tudo bem? Dá para ter 3, 4, 5, 20, infinitas partes, tá, gente? Matematicamente não tem limite isso aí, não. Ok? Último exemplo de hoje. Olha só. Considere que o custo de produção de um certo produto é dado pela fórmula o custo para produzir x é igual a 2x mais 2 mais 5 sobre 1 mais x quadrado. Tá, eu tenho que explicar. O que é x? Em que x é a quantidade do produto produzido. Ou seja, o custo não é fixo, né? Tem um custo fixo, essa parte aqui é fixa, não depende do x. Tem uma parte que é proporcional à quantidade de produto, por exemplo, talvez os insumos, né? Você vai produzir dois produtos, você vai gastar 2 vezes a quantidade de insumos que você gastaria para 4 produtos, 5 é proporcional à quantidade. E tem uma parte aqui que não é proporcional. Quanto mais você produz, menos você gasta. Então o custo, na verdade, esse aqui não é o custo por produto, esse aqui é o custo geral, tá? O custo para produzir X, tudo bem? Não é o custo por produto. X é a quantidade de produtos produzidos, tá ok? Bom, isso aqui eu inventei, tá, gente? Não tirei de nada, mas sei lá, talvez se apareçam algumas coisas. Calcular o custo não é uma coisa muito simples, tá? Aí se eu quisesse calcular o custo por produto, é só dividir por X. Dividir tudo isso por X, teria o custo por produto. Tá ok? Aqui eu tenho um contexto. Um contexto é de custo, de empresa, de produto. Então, gente, eu posso produzir uma quantidade negativa de produtos? Não posso. Então aqui o X tem que ser maior que zero. Ou igual a zero. Tá bom? No meu contexto, quem que é o domínio da função? O domínio da função custo, vamos supor que estou pensando numa função.
ele pode ser os reais? Não pode, porque não tem custo negativo. Vamos colocar de novo aquele vermelho lá, bonito. Vamos colocar até um... Não pode, isso aqui está errado. Ó. O mais certo é o seguinte. Opa. Eu vou dar algumas opções aqui para vocês. Assim que meu... O mais certo é o seguinte, ó, gente. Vou colocar aqui, ó, rascunho, tá? Isso aqui é para rascunho. O domínio da função custo, o certo é a quantidade de números naturais, tá? Porque eu posso produzir zero, tá? Isso até faz sentido. Ah, a empresa está parada, mas eu tenho um custo fixo, tenho que pagar funcionário para não demitir, tem que pagar, sei lá, alguma coisa você tem que pagar. Então tem um custo zero aqui, tá bom? Mas a gente costuma trabalhar assim, o domínio, esse aqui é o mais certo, tá? Mais real. Esse domínio é o domínio mais real. Mas a gente pode trabalhar com esse aqui, ó. Esse aqui é mais fácil de trabalhar. Por quê? Bom, eu não consigo produzir 2,5 geladeiras, né? Pi-geladeiras. Isso é impossível. A gente produz 1, ou 2, ou 3, ou 4, um número natural de geladeiras. Mas a gente trabalha com esse negócio aqui, com um intervalo, tá vendo? De 0 para frente. Por quê? Porque a gente consegue usar o custo de cálculo. Então, então a gente vai trabalhar com isso, tá? Mesmo num fator, isso aqui não é real, tá? Não tem, mas a gente vai trabalhar com esse domínio. A gente não vai trabalhar com todos os reais porque não faz sentido, tá, gente? Tudo bem? E o contradomínio da função C? Aqui a gente coloca os números reais também, tudo bem? É mais fácil. Tranquilo? Porque a gente não vai ter um custo de π, uns números esquisitos, né? Mas a gente tem número com vírgula, então é mais fácil trabalhar com os números reais, tudo bem? Então a gente simplifica a nossa vida. Então a gente trabalha com um intervalo, é mais fácil de trabalhar, mas a gente pode colocar o domínio conjunto dos números naturais, é mais real, mas não, a gente vai trabalhar com esse aqui, e o contradomínio, os reais, tá bom? Tranquilo? Se você quiser, você pode também trabalhar com contradomínio, os números maiores que zeros também, tá? Eu posso também fazer assim, ó, tem alternativa, eu posso trabalhar com o domínio da função custo é igual a 0 mais infinito, se for necessário, por algum motivo, o domínio da função custo, eu também posso dizer que é de 0 até mais infinito. Por que isso? Porque o custo nunca é negativo, né, gente? Eu não estou calculando o lucro, tá? Estou falando custo. Custo nunca é negativo. Custo pode até ser zero. Fechei fábrica, vendi tudo. Mas negativo não faz muito sentido, tá bom? Mas isso aqui é se necessário, tá, gente? No contradomínio, normalmente a gente coloca mais usado, eu vou pensar assim, mais usado seria o domínio da função custo igual zero infinito. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com uma quantidade negativa de produtos, e o contradomínio da função custo igual ao conjunto dos números reais, tá bom? Gente, mas não são funções diferentes? Se eu trocar o domínio, trocar o contradomínio, eu estou trocando a função. Matematicamente falando, é verdade, se você trocar o domínio, trocar o contradomínio, no fundo você está trabalhando com funções diferentes. Então é bem isso mesmo, a gente escolhe uma função que seja trabalhável. Okay? Essa aqui, no caso, seria uma opção trabalhável. Se eu trocar o domínio, eu vou trabalhar com uma função diferente. Às vezes dá no mesmo, tá, gente? Às vezes não faz diferença. Às vezes faz, depende do que você está fazendo. Tudo bem? Então, esse vídeo a gente acaba por aqui. Até mais então, gente. Tchau.